Então, Diego, o general Augusto Heleno e o Ju foram enviados, né, foram levados hoje ao Comando Militar do Planalto. Lá são celas, os militares falam em celas em uma situação espartana, simples, austera, sem luxo, mas também sem nenhuma. Enfim, eles vão ter uma escrivaninha, uma TV, uma janela, mas fechada. No mesmo estilo que Braga Neto está no Rio, é mais ou menos a mesma cela adaptada. Tem uma diferença em relação à Polícia Federal. A gente lembrou, a gente trouxe com exclusividade naquele dia da prisão do Bolsonaro no início, as imagens da Polícia Federal, que a gente mostrou agora há pouco, e o Exército não pretende, Diego, revelar essas fotos, essas imagens das instituições militares. Eles acham que nesse momento não cabe isso, justamente porque eles acreditam que a Polícia Federal fez isso para mostrar que as instalações iam receber bem o ex-presidente, mas que os militares não precisam demonstrar isso porque acreditam que os seus generais lá estarão no espaço que já lhe é cabido. Não teve grandes adaptações, desculpa, nas celas. E aí, para complementar uma questão que o Couto falou aí, sobre a superintendência da Polícia Federal, né, para o presidente Lula, no sábado, eu e a Dani, a gente falou aqui, né, já tinha essa expectativa de que ele permanecesse na superintendência da Polícia Federal, numa espécie de jurisprudência aí do que aconteceu com o presidente Lula. Uma questão que o ministro Alexandre de Moraes ressalta nessa decisão, ele cita a prisão do presidente Lula para determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça na superintendência da PF. Lá atrás, tanto a PF quanto o Exército, além dessa questão das visitas à Papudinha e etc., nesse processo todo, a PF já tinha preparado essa sala para Bolsonaro há alguns meses e o Exército já tinha dito que, se assim Moraes determinasse, também uma dessas celas nos quartéis, estaria disponível para Bolsonaro, que é um ex-militar. Porém, o que diziam nos bastidores, na conversa com o ministro Alexandre de Moraes, os militares diziam que viam uma certa resistência do ministro em enviá-lo ao quartel para, além de manter essa jurisprudência do presidente Lula, também há aqueles que diziam, né, que falavam, olha, enviar o Bolsonaro para um ambiente militar, ele que foi aí o líder da tentativa golpista, é algo que talvez não seja muito adequado. Então, dentro do próprio Exército, tinha quem defendesse que o Moraes não tomasse essa decisão. E aí agora esse, digamos, mistério está resolvido, o ministro Alexandre de Moraes determina que o ex-presidente fique na superintendência da PF, essa cela que, como a gente mostrou, tem as imagens, tem a TV. Eventualmente, como aconteceu com o presidente Lula, pode ser que a defesa solicite outras questões. O ex-presidente está sendo alimentado com marmitas que está chegando da família, ele tem preferido receber essa comida. Então a gente vai ter que acompanhar como é que vão ser os próximos dias do Bolsonaro na superintendência da PF. Lembrando que o presidente Lula, por exemplo, chegou a ter uma época que tinha esteira, tinha as visitas. Até agora o ministro Alexandre de Moraes tem permitido as visitas, a Michelle fez uma nova pedido de visita, enfim, os filhos já foram visitar. O que está se desenhando com esse encerramento, Diego, é tentar tirar o caráter político das coisas e deixar da forma judicialmente mais robusta, né? E na comparação com a prisão do ex-presidente Lula, também situações similares para que não exista essa narrativa de perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes. Certo, Carla. Vou chamar agora o nosso novo colunista aqui do UOL, Alexandre Borges, está conosco para se somar a essa cobertura especial. Alexandre, prazer falar contigo mais uma vez. Boa tarde, bem-vindo aqui ao canal UOL, meu amigo. E num dia aqui que você chega, estreia no nosso canal, pelo menos, né? No site já estreou com a sua coluna, mas aqui no nosso canal UOL, dia de execução de pena, né? Pessoas presas, condenados pela trama golpista, e o Bolsonaro também começando a cumprir pena na sede da PF em Brasília. Bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego, boa tarde a todos, muito obrigado, é uma honra, é uma grande felicidade estar aqui com vocês e especialmente, claro, com você e com a Dani, meus companheiros de outros carnavais que a gente se conhece, então é uma grande felicidade estar aí começando com vocês. E num dia quente, né? A gente já começa aqui em clima de quase final de Copa do Mundo, né? É um dia histórico, é um dia que o Brasil está aí acertando contas com o seu passado, em parte recente e parte não tanto, né? Porque o Brasil tem uma história de golpismo militar vergonhosa e também de não culpar os seus ditadores, de não culpar seus militares. Então a gente está, eu acho, realmente escrevendo hoje uma boa página da nossa história. Então, Diego, que bacana estar aqui a gente podendo falar disso e podendo também
também homenagear, eu acho que vale a gente homenagear os militares que não participaram da trama golpista. Alguns foram importantíssimos para que esse golpe não acontecesse. Então eles também merecem ser lembrados, merecem ser homenageados, né? Os que não entraram nessas farrelas, por exemplo, do general Heleno, que é um dos grandes mentores aí da trama golpista e que merecidamente foi preso hoje. Alguém que tem a história que ele tem, que nós sabemos, não só do Haiti, que já foi comentado aqui, mas também por ser aquele braço direito do Silvio Frota lá nos anos 70, né, da ala mais linha dura da ditadura. Então, enfim, o Brasil hoje está tendo um dia realmente histórico. E não é uma questão ideológica, quer dizer, não é simplesmente assim, é uma coisa direita contra a esquerda, não. São todos os brasileiros que são democratas, que acreditam na democracia, estão todos hoje comemorando essa vitória da lei e da justiça. Muito bom, muito bom. Carla, você tem informação nova aí? Tenho, é a equipe de reportagem do UOL que não para, o Matheus Coutinho, a gente está subindo uma nota agora aqui, o Supremo Tribunal Federal informou uma sessão extraordinária hoje, vai ter agora, daqui a pouco, às 18 horas, para analisar o cumprimento das penas aí, vai ser uma sessão virtual que começa em 24 horas, enfim, já tá a sentença decretada, né, mas tem essa questão de analisar o cumprimento das penas, e aí agora foi convocado agora há pouco, a gente está subindo a nota com a expectativa em relação a isso, mas começa daqui a pouco o Supremo a analisar o cumprimento das penas. Lembrando que alguns dos militares, inclusive dos réus aí, dos condenados, pediram, né, nos embargos ontem, que já foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, a revisão das penas, né? Alguns deles pediram para que as penas fossem diminuídas e aí cada um teve ali a sua justificativa, mas o ministro Alexandre de Moraes já decidiu na sentença de hoje que não vai acatar essa questão e aí agora o cumprimento das penas vai ser chancelado aí pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, Dani. Então, uma sessão extraordinária de 24 horas, começando daqui a 20 minutos mais ou menos. É isso, porque, na verdade, assim, gente, na primeira turma, criou-se... Você tem ministros com perfis muito claros e dinâmicas muito identificáveis também. Deixa antes de eu seguir aqui, dar boas-vindas ao Alexandre Borges. Seja muito bem-vindo, Alexandre. A casa é sua também. Eu era a caçulinha, agora você tomou meu posto, entendeu? Mas trabalhar aqui é muito bom, você vai perceber rapidamente que aqui a gente trabalha com bastante liberdade. Voltando, então, aqui a falar o que acontece, né? Os réus do núcleo 1 da trama golpista e os demais que serão julgados agora pela primeira turma vão encontrar uma quadra difícil ao longo do próximo ano. Por quê? Porque você tem, na relatoria, o ministro Alexandre de Moraes, que historicamente é o ministro com a maior taxa de produção do Supremo Tribunal Federal e um acervo baixíssimo. Por quê? Se bem que o 8 de janeiro jogou o acervo para cima, mas agora ele já está, como se está vendo, né? Baixando. Ele é historicamente, então, desde que ele entrou no Supremo Tribunal Federal, ele adora exibir essa telinha quando vem o ranking de produtividade, de despachos, né? E de acervo, ele é sempre o primeiro colocado. É o juiz que mais escreve, mais despacha e mais decide no Supremo Tribunal Federal, desde que chegou na corte. E aí, por que eu falei que eles vão enfrentar um próximo ano difícil? Porque o segundo colocado é o ministro Flávio Dino. E eles estão numa disputa, isso virou até brincadeira, né? Por poucos processos, tipo coisa de 40 processos, 30 processos, né? E o ministro Flávio Dino disse que, para os colegas lá no cafezinho do Supremo, que deixava esse estoque aí para não perder a amizade do ministro Alexandre de Moraes, porque ele se orgulha de ser esse ministro com a maior produtividade. Então, é uma dobradinha que não gosta de jogo parado. Pelo contrário, é uma dobradinha que gosta de jogo que corre. Então, agora, Flávio Dino, presidente da turma, o ministro Alexandre pediu pauta, ele marcou. Tá marcado, né, ô coach? Ontem mesmo. Probleminha no áudio, né? O Flávio Dino agora deu voto dele também por escrito.
acompanhando o relator. Eles formam uma dupla dinâmica, esses dois aí. E ainda bem que nós temos eles lá, né? Precisa mesmo, o Supremo ter gente assim, ativa, né? Que trabalha, que faz as coisas. Vocês falaram agora há pouco em liberdade, então eu queria lembrar do tempo em que a gente não tinha liberdade. Eu peguei os 20 primeiros anos da minha carreira, que eu comecei em 64, debaixo de uma ditadura feroz, sabe? Que existia censura no Estadão. E essas pessoas que nos últimos tempos saíram às ruas pedindo a volta dos militares, defendendo a ditadura, como o próprio Flávio Jair Bolsonaro, não pode imaginar essa nova geração, se não conhece bem a nossa história, o que é viver sob uma ditadura, sabe? Tendo censores à noite, toda noite na redação, para cortar aquilo que você passou o dia inteiro trabalhando para escrever, eles vão lá e cortam e fazem o que eles querem. As pessoas desaparecem, morrem, ninguém tem direito de coisa alguma. Nós corremos esse risco. Então, hoje, eu falei no começo, né, que é um dia histórico, e é mesmo, sabe? Eu acho que a gente tirou uma página triste da nossa história, mas eu acho que daqui para frente nós aprendemos essa lição e nunca mais espero que volte aquele tempo. Eu até participei de um livro que foi lançado por Dom Paulo Evaristo Arnes, muitos anos atrás. O título é esse: Brasil nunca mais, ditadura nunca mais. É isso aí.